após os 2.300 anos, 2.300 dias proféticos, as 2.300 tardes e manhãs. Vimos no capítulo 8 que ele se inicia ali com o carneiro dos chifres representando o Império Medo-Pérsia, e logo depois ele vem o bode grego, e depois dele vem o chifre pequeno. Quando passa a cena do chifre pequeno, que vimos que é uma representação em Roma em suas fases pagã e papal. Então Daniel escuta um diálogo entre os dois seres celestiais, onde ele pergunta para o outro até quando vai durar todos aqueles eventos. Então o outro ser celestial responde que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então quando a gente chega no capítulo 9, a gente tem uma explicação de algo que permaneceu inexplicado no capítulo 8, que nós vamos ver. O primeiro propósito é explicar o capítulo anterior. Existe uma porção que ficou inexplicada no capítulo 8. E o anjo Gabriel, que foi quem começou a explicar a profecia do capítulo 8, volta agora, cerca de 13 a 15 anos depois, para explicar o que ele não havia explicado no capítulo 8. E o segundo propósito da profecia do capítulo 9 é mostrar quando viria o Messias, quem seria o Messias, o meio de identificar o Messias. E quais seriam as atividades do Messias, o seu sacrifício expiatório, a sua atividade salvífica em prol do povo de Deus. Então, aqui em Daniel, em todo o livro, a gente encontra esse padrão de repetição e expansão. Só que o capítulo 9 não é uma nova profecia, como o capítulo 2 é em relação ao capítulo 7 e o capítulo 8. Na verdade, o capítulo 8 e 9 eles formam uma unidade. O capítulo 9 vem simplesmente para explicar o capítulo 8. E a gente encontra uma espécie de ordem inversa na apresentação das atividades do Messias. No capítulo 9 é apresentado o sacrifício do Messias. No capítulo 8 é apresentado a intercessão celestial do Messias, a atividade, o ministério intercessório de Cristo no santuário celestial. E no capítulo 7 é apresentado a segunda fase do ministério de Cristo, a sua obra de juízo e investigação. Então é uma ordem inversa. No capítulo 9, o sacrifício de Cristo na cruz. No capítulo 8, quando Cristo ascende aos céus e começa a sua intercessão no santuário celestial. E no capítulo 7, a sua segunda fase do santuário celestial, que é a obra do juízo e investigação. Então esse capítulo 9 vem justamente dar início a essa ordem de coisas e para explicar o que permaneceu inexplicado no capítulo 8. No capítulo 8, verso 26, a gente viu que termina dessa maneira. O anjo diz para Daniel: e a visão da tarde da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, seca a visão, porque se refere a dias muito distantes, a dias muito distantes. Então, o anjo explica todos os elementos da profecia do capítulo 8. Ele explica quem é o carneiro, ele explica quem são os chifres do carneiro, explica o que é o bode, explica o que é os chifres que saem do bode, explica o que é o chifre pequeno, mas uma pequena porção da profecia, aquele diálogo entre os seres celestiais, das 2.300 tardes e manhãs, o anjo não explica, porque Daniel não pôde suportar a explicação. A gente viu que Daniel começou a ficar debilitado, começou a ficar fraco. Então era necessário que Daniel parasse a explicação e voltasse em um outro momento, quando Daniel estivesse mais forte, a ponto de suportar a explicação. Por que isso? Porque Daniel ele compreendeu de maneira errada a profecia como ela foi anunciada. Foi dito que em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então Daniel, quando ele ouviu isso, ele achou que esses 2.300 tardes e manhãs, esses 2.300 anos, se referia ao santuário terrestre de Jerusalém. E Daniel estava no cativeiro babilônico, ele estava preso. Deus disse: Daniel, o seu povo vai ficar preso 70 anos dentro de Babilônia. Mas Daniel também sabia que se o povo continuasse cometendo iniquidade, se o povo continuasse cometendo pecado, Deus poderia estender o prazo que eles ficariam lá em Babilônia. Então, quando Daniel ouviu essa profecia, 2.300 anos para a purificação do santuário, ele pensou: bem, então a gente não vai ficar na Babilônia em 70 anos. O povo de Deus vai ficar preso na Babilônia por cerca de 2.300 anos. Só depois disso que o santuário vai ser reconstruído e purificado. Daniel entendeu tudo errado. Ele achou que se referia ao santuário terrestre. Então, por isso ele começou a enfraquecer, começou a ficar doente naquele momento. E o anjo teve que parar a explicação e voltar depois para quebrar tudo ali. Então, é isso que ele tem que fazer no capítulo 8.
ele se divide em duas partes. Nos versos 1 a 19, Daniel vai ali apresentar a oração, ou pelo menos um resumo das orações que ele vinha fazendo a Deus, para poder entender aquela profecia, para poder ir a Deus, rogar perdão a Deus pelo pecado do povo e pelo pecado dele, e para que Deus libertasse o povo de Israel do cativeiro babilônico. E como uma resposta à oração, Deus envia nos versos 20 a 27 o mesmo anjo que Deus explicar a profecia para ele no capítulo 8. Ele envia novamente Gabriel para que vá dar a continuação da explicação que parou no capítulo 8. Então Deus responde a oração de Daniel com uma outra profecia. Então, como eu disse, meus irmãos, os capítulos 8 e 9 eles não são capítulos separados, eles não são unidades diferentes. Eles formam uma unidade só, porque o capítulo 9 vem justamente para explicar o que não foi explicado no capítulo 8, o período das duas tempestades e manhãs. Os evangélicos aí fora, o mundo protestante em geral, e os católicos interpretam esses dois capítulos como estando separados, como não tendo nenhuma relação com eles. Mas nós vamos ver aqui nessa tarde que existem vários indícios da relação entre os dois capítulos. Na língua original nós encontramos indícios, e até mesmo pela estrutura do texto, a forma como Daniel organizou o início daquele texto, ele deixa isso ali que existe uma forte ligação entre os capítulos 8 e 9. Eles formam uma unidade só e não capítulos separados. Para que a gente entenda essa questão de unidade e da relação entre eles, eu vou explicar para vocês o que é um quiasma. Eu falei um pouco para vocês disso quando a gente viu o primeiro livro para ver o capítulo 2. Eu apresentei a estrutura de todo o livro de Daniel e eu mostrei para vocês que o livro de Daniel, como um todo, ele é organizado como se fosse um quiasma. E o que é um quiasma? O quiasma é uma técnica literária dos tempos de Daniel, uma forma de escrever dos tempos de Daniel, onde ele organizava o texto da seguinte forma: ele colocava em primeiro lugar, em primeira coluna, uma certa ordem de eventos, e depois, quando ele ia explicar isso, ele invertia a ordem. A gente chama de quiasma porque é como se formasse um X. Se vocês observarem na tela, a gente tem A, B e C. E na explicação, a gente tem a ordem inversa: C, B e A. Então, se a gente fosse cruzar isso aí, o A tem correspondência com o A asterisco, o B tem correspondência com o B asterisco, e o C tem correspondência com o C asterisco. Forma uma espécie de X, é por isso que a gente chama de quiasma. Isso aí, deixa eu dar um exemplo para vocês. Funcionaria mais ou menos dessa forma. Daniel está escrevendo, nós escrevemos aqui, a gente coloca o seguinte: nós estudamos o livro de Daniel. E depois, quando a gente fosse explicar isso, a gente colocaria a ordem inversa. O livro de Daniel merece ser estudado por nós. Se vocês virem, a parte A tem correspondência com a parte A asterisco. O nós estudamos e o por nós. A parte B, estudamos, tem correspondência com a parte B asterisco. Merece ser estudado, trata do mesmo tema, estudo. E a parte C tem também correspondência com a parte C asterisco. O livro de Daniel é o mesmo tema, é a mesma coisa. Então, existe um quiasma, uma espécie desse padrão aí, nos capítulos 8 e 9. Eu vou mostrar para vocês o que é. E dentro da própria profecia nova que Deus anuncia para Daniel, a profecia das 70 semanas, também existe um quiasma lá dentro, como se fosse um quiasma dentro de outro, porque essa é uma técnica literária comum dos tempos de Daniel. Por quê? Entendo que essa profecia, todos os livros da Bíblia não foram escritos diretamente para nós. Nem o livro da Bíblia foi escrito diretamente para você, que vive no século XX no Ocidente. Os livros foram escritos para pessoas que viviam lá antes de Cristo, depois de Cristo, talvez cerca de 100 anos depois de Cristo, no Testamento, e até 1600 anos antes de Cristo, no Testamento. Então, quando os autores bíblicos escreviam, eles escreviam para pessoas da época. Eles queriam que as pessoas de sua época os compreendessem. Deus queria que as pessoas da época compreendessem a mensagem que eles iriam passar. Então, os profetas usavam técnicas de literatura da época. Porque quando um judeu do século antes de Cristo pegasse as profecias de Daniel, ele entendeu muito bem esses paralelos da igreja da Bíblia. Ele entendeu muito bem esse quiasma, porque era uma coisa muito comum na época. Quando ele pegasse o texto, ele ia procurar: será que existe algum quiasma aqui? Será que Daniel deixou alguma coisa escondida aqui para que eu estude um pouco mais também? Então, os profetas escreveram para pessoas de sua época, e por isso usavam técnicas literárias da sua época. Por isso que é importante que a gente entenda também essas técnicas, para entender o que é que Deus quis dizer para aquelas pessoas e, por tabela, o que ele quis dizer para nós no século XXI. Então, nos capítulos
capítulo 8, Daniel fala lá das 2.300 cartas ruins. E depois ele prossegue dizendo, lá no final do capítulo, que ele procurava entender. Deus também disse para Gabriel dar a entender a Daniel o significado daquela profecia. Disse para fazer Daniel entender o significado. Mas infelizmente Daniel termina o capítulo dizendo: eu não entendi. Eu não havia entendido essa profecia. É assim que ele termina o verso 27. Mas quando ele começa o capítulo 9, ele faz um laço no capítulo 8, porque ele começa a escrever da seguinte maneira: eu, Daniel, entendi pelos livros do profeta Jeremias que as assolações do povo de Jerusalém, do povo de Israel, deveriam durar 70 anos. Então Daniel amarra os capítulos sobre o capítulo 9 e o capítulo 8, quando ele começa a escrever na ordem inversa deles, fazendo uma espécie de quiasmo. Depois que Daniel escreve toda a oração, o anjo reaparece para Daniel para explicar o capítulo 8. E ele começa a dizer o seguinte: que ele veio para entender, para dar a entender a Daniel o sentido da visão. Então ele disse que vai fazer Daniel entender a visão. E depois ele disse: sabe e entende no meio das palavras da profecia. E como explicação dos 2.300 anos, a gente tem a profecia das 70 semanas. Então, essa profecia das 70 semanas é, por esse paralelo aí, o elo explicativo do capítulo 8. A gente só vai compreender o que significa essas 2.300 tardes e manhãs se a gente entender a profecia das 70 semanas, porque elas têm uma íntima relação. Existe um outro link dos capítulos 8 e 9. Isso aqui eu também falei para vocês no sábado anterior. Vamos ler esses versos primeiro, no capítulo 9. Daniel 9. Dos versos 20 e 23, a gente tem o seguinte: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte santo, meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, a visão do capítulo 8, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da carne. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a hora, e eu vim para declarar, porque és minha mão. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, o anjo, antes de anunciar a profecia das 70 semanas, disse que veio para fazer Daniel entender. Nós vimos que no capítulo 8 existem duas palavras que na língua portuguesa foram traduzidas por visão. Existe a palavra razão e a palavra maré. Vimos que a palavra razão se refere a toda a profecia do capítulo 8. Desde o surgimento do carneiro, até o aparecimento do bode, o aparecimento do chifre pequeno, o aparecimento dos 4 chifres. Tudo que ocorreu ali no capítulo 8, Daniel chama de a razão. Mas especificamente aquela parte do diálogo dos 2 seres celestiais que Daniel ouviu, ele chama de maré. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel chama de maré. Então, nesse texto aqui, a gente encontra a palavra visão 2 vezes. Ele disse que viu o homem Gabriel, que ele tinha visto na visão dele ao princípio. E quando chegar lá no final, o anjo disse que veio para fazer ele entender a visão. E aí, quais são as palavras? No verso 20, no verso 21, quando aparece o homem Gabriel, que eu vi na minha visão ao princípio, a palavra razão. Ele está dizendo toda aquela visão que eu escrevi no capítulo 8, que Gabriel veio explicar. Eu estou vendo ele novamente aqui agora. Então, quando o anjo começa a falar, ele diz: Daniel, eu vim fazer você entender o sentido da maré, o sentido da visão, o sentido das 2.300 tardes e manhãs. Então, existe mais esse link aí, mais esse erro nos capítulos 9 e 8. Quando o anjo chega para Daniel, ele disse que veio explicar para ele o significado da maré. Ou seja, em outras palavras, Daniel, algo que você não entendeu antes, que eu não poderia explicar, eu vim fazer você entender agora.
Agora você vai entender o significado das 2.300 tardes e manhãs. Então aqui ele começa a explicar a profecia. E essa profecia também tem vários fiascos, tem vários padrões interessantes. Acho que vai ver apenas uma parte dela, o significado de alguns termos da profecia, aqui nesse sábado. E no próximo sábado a gente vai ver a questão das datas. Quando começa essa profecia? Quando termina essa profecia? Isso é importante, porque nós, adventistas do século I, ensinamos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs terminou em 1844, que foi quando surgiu o movimento adventista. Então, essa profecia é importante porque ela define até mesmo a nossa identidade. Se você está aqui hoje, como adventista do século I, no tempo adventista do século I, é porque pessoas do passado estudaram essa profecia, chegaram à mesma conclusão que nós vamos chegar e se tornaram adventistas do século I, criaram um movimento diferente, entenderam novas verdades bíblicas e agora se viram a vontade e a missão de espalhar essas verdades para dentro. Então, a compreensão dessa profecia é muito importante para nós. Seguindo. Agora vamos ver os versos seguintes. Os versos 24 a 27, o anjo vai anunciar a profecia para Daniel. E ele fala o seguinte, verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim da guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o Salvador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bem isso, representa várias coisas aqui em 3 simples versos. Esses 3 versos são os textos mais complicados do Antigo Testamento. Uma das partes mais complicadas de se destrinchar no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o livro original, se torna mais difícil ainda, porque é muito difícil entender o que Daniel quis escrever ali. As palavras às vezes têm um significado diferente. Enfim, é bem complicado entender o significado dessa profecia. Mas, como existem pessoas que dedicam suas vidas ao estudo delas, nós podemos entender o significado. Essas pessoas estudaram, chegaram a conclusões, alguns chegaram a conclusões diferentes, mas podemos seguir a linha geral e entender o significado da profecia das 70 semanas. Ele começa esse livro da profecia sem dizer nada a respeito do tempo. Ele só vai falar a respeito do tempo no verso 25. No verso 24, ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a santa cidade, para que se completem 6 ações. Ele coloca 6 verbos no infinitivo. Nós vamos ver o significado disso aí. A profecia das 70 semanas, como eu falei para vocês, ela vem como uma resposta à oração de Daniel. Se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, eu vou ver com vocês, é uma das orações mais bonitas do Antigo Testamento. Leiam o verso 1 ao verso 19, e vocês vão entender a linha como a oração de Daniel. Ele ora pelo povo e pela Jerusalém que estava desolada. Jerusalém nessa época estava destruída, porque o povo estava em Babilônia. E o povo também estava cometido o pecado. É por isso que eles foram levados para o cativeiro. Como vocês sabem, a forma que Deus punia o seu povo no Antigo Testamento não era lançando fogo sobre eles depois do tempo. Era como Deus permitia que as nações estrangeiras viessem e levassem o povo de Israel para o cativeiro. Isso era um sofrimento do povo por causa dos seus próprios pecados. Era uma forma de Deus deixar que os seus juízos caíssem sobre Israel. Então, nessa época, o povo estava em iniquidade e a Jerusalém estava assolada, estava destruída. São esses temas aí que Daniel faz a sua oração. Ele começa a confessar o pecado do povo, começa a confessar o povo, o pecado dele mesmo, e pedir a Deus a restauração, pedir que Deus não prolongue o tempo na vida. Então, quando restaura essa oração, Deus envia Gabriel para explicar a profecia. Então, no verso 24, a gente tem aqui 6 verbos de infinitivo que eu falei para vocês, e vamos entender o significado de cada um desses, porque esses 6 verbos que estão no infinitivo aí,
eles são um resumo do que iria acontecer dentro desse tempo de 70 semanas. Logo no início do verso, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas. A palavra que está na língua original é a palavra radak, que significa literalmente cortadas. Então, determinadas, a gente nem entende muito bem como é português. 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel. O que significa isso? Quando Deus disse isso aí, por meio de Gabriel, que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel e para a cidade, ele quis dizer que, com essa palavra radak, que essas 70 semanas iriam ser cortadas. Mas cortadas de quê? Cortadas de um período maior de 2.300 anos. Ele não apresenta 2.300 anos no capítulo 8. Então, quando ele vem apresentar os 490 anos proféticos, ou 70 semanas, essas 70 semanas devem ser cortadas no período maior. Elas são apenas uma fração, uma parcela desse período maior de 2.300 anos. Então, desses 2.300 anos, dias de profecia, como nós sabemos, significam anos literais. Deus diz o seguinte: olha, corta 490 anos, para você entender o cálculo. Esses 490 anos, eles vão estar destinados para dois propósitos: para o teu povo e para a tua santa cidade. Toda a profecia das 70 semanas se polariza por esses dois pontos aí, entre o povo de Daniel e entre a sua santa cidade. Primeiro, Deus vai começar a falar a respeito do povo, e no meio da profecia ele também fala da cidade. Ele diz que a cidade vai ser reconstruída, a reedificação de Jerusalém. Ele diz que os pecados do povo vão ser perdoados. Um pouco mais à frente, ele diz que a cidade de Jerusalém, depois de construída, vai passar um tempo e ela vai voltar a ser destruída por causa dos pecados do povo. Então ele também fala que o povo de um príncipe criado aqui lutará contra o Messias, contra o próprio Jesus Cristo, e vários outros detalhes que nós vamos destinar nessa carta da próxima. Então, o propósito dessa profecia era que Deus falasse para o povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Daniel, o povo de Israel, e a cidade de Daniel, a Jerusalém. Essa profecia ela se restringe exclusivamente ao povo judaico. Ela não diz respeito mais para o povo de Deus, a igreja dessa época. Então, ela se referia ao povo de Deus no passado, e é desses moldes que a gente tem que compreender ela como aplicada para aquela época, para poder entender o significado, o tempo que passa, o significado dos verbos que Deus coloca aí, e etc. Então, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a gente encontra, com relação ao povo, já que Deus coloca 3 verbos, é interessante quando a gente nota na língua original que cada um desses 3 está para o povo e para a cidade. Por quê? Quando a gente vai lá na Hebraica, a gente percebe que essas primeiras 3 ações aí, cessar, selar e espiar, elas são descritas com 2 palavras hebraicas. E quando a gente vai para outra parte, a gente tem que trazer, selar e ungir, descritas com 3 palavras. Então Daniel organizou muito bem essa profecia, de forma que quem lesse entendesse o que ele queria dizer ali. Essa primeira parte é escrita com 2 palavras, que se refere ao povo, e essa segunda parte é descrita com 3 palavras, cada uma delas, que se refere à cidade de Jerusalém. Então, vamos entender o significado aqui desses verbos. Primeiro, Deus disse que nessas 70 semanas, o povo de Deus, o povo de Israel, deveria cessar a transgressão. O que significa a transgressão? Essa palavra que está para transgressão na língua original, ela significa geralmente um pecado de rebelião contra Deus. Como o povo de Israel estava em pecado, Deus disse que eles deveriam parar com esse pecado. Eles deveriam parar com essa rebelião contra Ele. Deveriam parar com essa amizade e se voltarem para Ele. Esse era o prazo que o povo tinha. Eles teriam 70 semanas proféticas, 490 anos, para se arrepender e voltarem ao seu rosto a Deus e pedirem perdão pelos seus pecados. Ao término desse prazo, se o povo não fizesse isso, seria cancelada a aliança de Deus com o Israel étnico, o Israel santo. E Deus faria uma nova aliança com o Israel espiritual, aqueles que aceitam a sua graça. Então, esse é o tempo que o povo tinha para parar a rebelião contra Ele. Aqui a gente já nota alguns traços da teologia do conflito. Quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que existe uma polarização entre o bem e o mal, um conflito entre o bem e o mal. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente percebe que existe um grande conflito ocorrendo entre o bem e o mal. E que o mal está rebelado contra Deus. Lúcifer iniciou a queda no céu. E quando ele foi crucificado, ele saiu de rebelião contra Deus e conseguiu colocar a humanidade nessa rebelião contra Ele. Então, quando Deus disse que quer que o povo
pare a sua rebelião, pede para que você cesse a sua rebelião, Deus está dizendo: eu quero que vocês mudem de lado, porque vocês são do povo. Então, não permaneçam com transgressão, não permaneçam em rebelião contra mim. Pelo contrário, se voltem para o Deus de vocês. Então, ele pede que o povo cesse a transgressão, dentro desse prazo de 70 semanas que ele. O segundo é selar os pecados. Aí no versículo 6, vocês viram, vai estar, eu acho que é dar fim aos pecados. Só que a palavra que é usada no original é selar também. É a mesma palavra que é usada na outra estrofe, quando Deus fala de selar a visão e a profecia. Então Deus disse que o povo deve selar os pecados. Selar é isso, dar fim, terminar. Olha, terminem os pecados de vocês. Assim como eu não quero que vocês permaneçam em rebelião, eu também não quero que vocês permaneçam em pecado contra mim. Então, o pecado que vocês vêm cometendo, vocês devem parar de fazer e se voltar para mim, como Deus de vocês. Em seguida, Deus disse que dentro desse período, ele expiaria a iniquidade de seu povo. Já que o povo não pode expiar a própria iniquidade, o próprio Deus faria uma obra definitiva para a expiação dos pecados de Israel, a purificação dos pecados de Israel. Certo, mas o que significa expiar a iniquidade? O povo de Israel vai fazer sacrifícios diários para poder expiar a iniquidade? Se você ler o livro de Levítico, você faz o tempo todo. Deus fazendo sacrifícios, Deus pedindo que o povo faça sacrifícios. O povo de Israel fazendo sacrifícios. E eles tinham o sentido de expiar a iniquidade do povo, retirar o pecado do povo. Então, por que Deus diz agora que ele mesmo podia expiar a iniquidade? Isso no Novo Testamento explica muito bem para a gente. Eu gostei disso demais. Lá em Hebreus, no capítulo 10, os versos 1 e 4, nos é dito o seguinte: olha, visto que a lei tem sombra, mas sombra é sombra, dos bem-vindosos, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, tudo aquele ritual que Deus prescreveu para Israel, ele não removia de fato os pecados. Aquela remoção de pecados que Deus disse que aconteceu no passado, olha, quando vocês matarem o cordeiro, ele vai remover o pecado de vocês. Deus disse isso no passado. Quer dizer que ele está se contradizendo? Porque o ordem de Deus diz que é impossível que o sangue dos pobres remova pecados. Qual o significado disso então? No Antigo Testamento, quando alguém matava o cordeiro, o pecado era removido prefigurativamente. Não era o cordeiro que tirava de fato o pecado da pessoa, porque aquele cordeiro simplesmente apontava a Jesus Cristo que viria. Então não era a atividade do pecador ir lá e matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, que ia purificar o fato, porque aquele cordeiro era apenas um símbolo, uma sombra, e uma sombra não pode purificar ninguém. É o que o cordeiro Deus está dizendo. Então apenas o sacrifício perfeito de Cristo é que expia a iniquidade do povo, e não os sacrifícios que eles faziam naquelas épocas. Isso ele explica no próprio capítulo 10. Olha que ele diz: todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer o serviço sagrado e para oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. É bem fato nessa questão. Dizendo que sacrifício, aquele sacrifício que eles faziam, não removia o pecado algum. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos são santificados. O livro de Deus é um livro de contrastes. Ele vai fazendo um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele vai dizendo que a antiga aliança é perfeita. A antiga aliança não podia aperfeiçoar nada, mas a nova aliança é perfeita. Ela pode aperfeiçoar os seus pecados, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam ao trono da graça. Então, nesses contrastes, ele estabelece um contraste novo. Ele diz que aqueles sacrifícios antigos não removiam pecados, eram imperfeitos e não podiam aperfeiçoar ninguém. Mas o novo e único sacrifício que Jesus fez, em contraste com aqueles vários sacrifícios que os sacerdotes podiam fazer, Cristo só precisou fazer uma vez e foi suficiente para remover os pecados de toda a humanidade, para perdoar os pecados de toda a humanidade, daqueles que aceitam o perdão do sacrifício que Cristo faz. Então, nesses contrastes aí, ele acaba nos explicando o significado de expiar a iniquidade lá no Daniel, no capítulo 9. Quando Deus disse que expiaria a iniquidade do seu povo, ele estava prometendo um futuro Messias que viria para remover o pecado do povo, já que o próprio povo não podia fazer isso por si mesmo. Então,
Então, termina a primeira estrofe. Na segunda estrofe, quando Deus vai falar a respeito da cidade, ele diz que vai trazer a justiça eterna. Uma vez que Deus expia a iniquidade do povo, uma vez que Deus remove os pecados do povo, isso consequentemente traz a justiça eterna, traz a justiça de Deus. E trazendo a justiça de Deus, Deus finalmente haveria feito a redenção do seu povo, pelo menos a parte sacrificial da redenção. Como vocês sabem, o ensino adventista da expiação da purificação dos pecados não ensina que a redenção terminou na cruz. Nós sabemos que a cruz foi apenas uma parte da redenção. Cristo ofereceu o único sacrifício perfeito pela eternidade. Mas a expiação, a salvação, não termina ali. Nós sabemos que Cristo ainda precisava subir ao santuário celestial para oferecer o seu sacrifício a Deus e fazer a intercessão pelos pecadores. Um passo não faz sentido sem o outro. Se Cristo fizesse o sacrifício, mas não voltasse para o céu para oferecer esse sacrifício a Deus, assim como o sacerdote no passado matava o cordeiro e queria entrar no santuário, Jesus Cristo não teve que fazer. Se ele não tivesse feito isso, o sacrifício dele seria válido. Então Cristo precisava fazer o seu sacrifício no templo e subir ao céu para apresentar ao Pai, para fazer a mediação do povo, para fazer a intercessão do seu povo. Da mesma forma, se ele fizesse apenas a intercessão, se ele fizesse apenas a mediação, ele não ia ter méritos para mediar diante de Deus. Como é que ele ia se apresentar diante de Deus, dizendo que perdoou a raça pecadora, se ele não ofereceu o sacrifício? Então, o sacrifício depende da intercessão, e a intercessão depende do sacrifício. São duas fases do ministério de salvação de Cristo que estão intimamente interligadas. Elas são inseparadas e uma é necessária para a outra. Então, uma vez que Deus expiasse a iniquidade do seu povo, ainda haveria uma segunda fase depois disso. Selar, que é o mesmo selar que aparece na estrofe anterior, selar a visão e o profeta. Vocês viram a versão de vocês que é um pouco diferente, né? Diz selar a visão e a profecia. Mas na língua original, a palavra que aparece lá, no lugar de profecia, que foi traduzido como profecia, não é profecia. A palavra que aparece lá é navi. E essa palavra significa profeta, e não profecia. Geralmente nós adventistas interpretávamos essa parte aqui, selar a visão e a profecia, como se Deus dizendo que ia confirmar a profecia. Quando essas coisas começassem a se cumprir, ele ia confirmar que a profecia estava acontecendo, que a profecia estava correta. Se os 490 anos se cumpriram, se há 70 anos, se 70 semanas se cumpriram, então as 2.300 tardes e manhãs também se cumpriram. Deus estaria selando a visão e a profecia. Mas, na primeira estrofe, selar significa o quê? Não significa terminar, então ela também significa terminar a segunda estrofe. A gente não pode ser ao contrário e dizer, na primeira parte significa terminar, na segunda parte significa confirmar. Não faz sentido, porque é a mesma palavra que aparece lá. Então, se ela significa aqui terminar os pecados, na segunda parte ela também significa terminar, dar fim à visão e à profecia, ou a visão e ao profeta. O que Deus estava dizendo com isso aí era que, como ele tinha uma aliança com o povo de Israel e o povo rejeitaria essa aliança, Deus desfaria essa aliança e, portanto, os oráculos, os profetas, as visões de Deus não seriam mais dadas para o povo de Israel. Então, selar a visão do profeta significa dar fim ao dom de profecia para o povo de Israel. Quando a profecia das 70 semanas estivesse cumprida, o povo de Israel rejeitaria o Messias e, com isso, estaria rejeitando os profetas de Deus, estaria rejeitando os oráculos, as mensagens, as profecias de Deus. Então, selar a visão do profeta é o fim do profeta para o povo de Israel. E ungir, que é a parte anterior, falei para vocês, selar a visão do profeta é o fim do profeta para o povo de Israel. Teve um irmão ou irmã, se não me engano, que me perguntou onde é que entrava Estevão nessa história, porque na interpretação adventista, Estevão entra lá no final das 70 semanas. No último ponto das 70 semanas, é Estevão quem fecha essa profecia. Ela se cumpre com a morte ou apedrejamento de Estevão. Então, onde é que entra Estevão nessa profecia que o senhor perguntou? Ele entra justamente nessa parte aqui e no final das 70 semanas. Estevão foi o último marco para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu. Depois que Estevão morreu, Deus levou sua mensagem para o resto do mundo. Paulo começou a pregar o evangelho dos gentios e ele saiu do ensino ali, daquela parte específica para o povo de Israel. Mas por que Estevão? Não teve outros profetas que morreram também? Teve muitas pessoas que morreram naquela época, perseguidas por Paulo, perseguidas por outras pessoas, e
Então, por que a gente diz que Estevão faz parte dessa profecia? Porque quando a gente analisa o livro de Atos, Estevão é um filho com essas características para cumprir essa profecia. Deixa eu mostrar para você. Ele foi um profeta exclusivo do povo judaico. No Antigo Testamento, um profeta só se tornava profeta quando ele começou a primeira visão. Embora o papel do profeta no Antigo Testamento não era unicamente ter visões, ou falar visões, muitas vezes o profeta vinha para exortar o povo, sem ter tido nenhuma visão, vinha apenas para falar uma mensagem que Deus deu para ele, sem ter tido uma visão. O papel do profeta não era só ter visões. O profeta significa aquele que fala em nome de Deus. Mas, tecnicamente, por definição, uma pessoa só se tornava profeta quando ela recebia a primeira visão de Deus para ele. Então, Estevão se tornou profeta no momento do seu apedrejamento. Porque quando ele estava apedrejado, o que acontece com ele? Ele veio o seu caminho e ele veio a pessoa de Jesus Cristo, a direita de Deus o Pai. Então, naquele momento, foi quando Estevão se tornou profeta. Então, aquela mensagem profética que ele estava dando para o povo era a última profecia que Deus estava mandando para o povo de Israel. Certo, mas isso ainda não responde muito bem, porque havia outros profetas naquela época. Ainda tem outras pessoas que tinham visões, ainda tem outros cristãos que tinham visões, outros judeus que tinham visões, para que nos enviaram. Por que Estevão? Estevão, ele faz o seu discurso final lá no capítulo 7 de Atos. Se você ler todo o capítulo 7 de Atos, você vê que ele está organizado na crônica no sentido da aliança de Deus com o povo de Israel. Toda a mensagem que o Estevão foi falando naquela hora tinha a ver com a aliança de Deus para Israel. É só comparar o discurso dele com o discurso dos profetas do Antigo Testamento. Quando os profetas do Antigo Testamento chamaram o povo para voltar à sua aliança com Deus, ele falava que estavam em vários pontos. Esses mesmos pontos estão presentes no discurso de Estevão. O que significa isso? Estevão estava chamando o povo de Israel, fazendo um último convite para o povo de Israel voltar à sua aliança com Deus. Então, quando o povo mata Estevão, significa que eles estão rejeitando a aliança. Por exemplo, um dos pontos que Estevão fala é a identificação do suzerano, do Senhor e do servo. Ele começa falando Deus de Abraão e etc. Se vocês lerem o capítulo 7, vocês vão notar isso. Depois de identificar quem é o Senhor, quem é o suzerano, ele vai dando outras histórias do suzerano. Ele vai falando das promessas que Deus cumpriu com o povo, dos pactos que Deus fez com o povo ao longo da história da humanidade. Isso vai conferindo mais caráter de um discurso de aliança para o discurso de Estevão. Ele fala das estipulações da aliança, fala das ordens que Deus deu para o povo e de como o povo deveria responder para Deus. E além disso, ele também fala das testemunhas da aliança, que ele vai falar de Salomão e do Davi e dos profetas, que também estiveram presentes nessa grande aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas que finalmente essa aliança estava chegando ao fim. Fala das bênçãos e das ordens da aliança para que não obedecesse, para que nos obedecesse. Então, depois que Estevão faz todo esse discurso, ele é apedrejado. Depois do último convite que ele faz para o povo de Israel restabelecer a aliança com Deus, ele é morto. Então significa que Deus estava ali, selando a visão e o profeta, dando fim ao nome de profecia, exclusivamente para o povo de Israel. Cuidado, não isso significa errado. Não estou dizendo que não haveria mais profetas, porque a gente vê que existem vários profetas no Antigo Testamento. Então, esse nome de profecia terminava exclusivamente para o povo de Israel, mas ainda haveria outros profetas. Como nós sabemos que existem profetas até no século XIX, foi o caso da Elefante. Então significa o fim do profeta apenas do povo de Israel. E o Giro, ele disse que ungiria o santo dos santos. Nós identificamos esse passo da profecia, ungir o santo dos santos, geralmente com a unção de Jesus, ali no seu papel. Ungir o santo dos santos significa que Jesus se ungiu para iniciar o seu ministério. Mas tem um problema aqui. Santo dos santos nunca é aplicado a uma pessoa. Santo dos santos é sempre aplicado a uma coisa, aplicado ao lugar santíssimo do santuário terrestre. Então, quando é dito aqui ungir o santo dos santos, provavelmente Gabriel se referir à unção do santo dos santos do santuário celestial, a unção do lugar santíssimo. Quando ele disse que Deus ungiria o santo dos santos, ele estava falando que no meio do Messias, quando o Messias terminasse a sua obra de expiar os pecados da terra, quando o Messias terminasse a sua obra de trazer a justiça eterna, ele subiria para o santuário celestial e ungiria o lugar santíssimo. Certo? O que significa ungir o lugar santíssimo? Por que Jesus precisava fazer isso? Quando Jesus subiu ao céu no ano de após a sua ressurreição, após passar 40 anos na terra, ele subiu para o céu para fazer a missão do santuário celestial. Por quê? Antes de Jesus vir à terra,
ele não tinha um ministério no santuário celestial. Ele apenas habitava lá com Deus Pai e o Espírito Santo. Mas ele não tinha um ministério decisório no santuário celestial. O ministério de intercessão e de juízo de Jesus Cristo no santuário celestial só começa depois do ano do reino. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que antes dos sacerdotes iniciarem as atividades do templo, depois que ele era construído, eles tinham que ungir o santuário. Era uma cerimônia para ungir o santuário, para dar início às atividades ali. Então, da mesma forma, Cristo faz essa aparição do santuário celestial. Como o santuário não havia sido usado para ministração, para poder interceder pelo povo, Jesus Cristo, assim que sobe, ele entra no lugar santíssimo do santuário celestial e faz a unção no lugar santíssimo. Que significava ungir todo o santuário celestial. Significa que Jesus deu início à sua atividade no santuário celestial. Então, ungir o Santo dos Santos aqui significa Jesus ser consagrado como sumo sacerdote e dando início às suas atividades no santuário que existe no céu. Então, como eu falei para vocês, essa é a primeira história está organizada em 2 palavras e a segunda história em 3 palavras. Uma nova forma de a gente entender, de a gente organizar isso que eu falei para vocês, é o seguinte: o povo teria uma obra a fazer, era cessar a rebelião e cessar a transgressão. E Deus também teria sua parte na aliança. Qual seria a parte de Deus? Seria fazer a expiação e trazer a justiça dele. Como o povo de Israel não cumpriria a sua parte e Deus cumpriria a parte dele, aí a gente tem os resultados, que é o que é falado depois. O povo não cumpriria a sua parte na aliança e Deus cumpriria a parte dele. Então o que aconteceria logo em seguida seria o fim da voz profética por causa do pecado do povo de Israel, rejeitado em si, selar a visão do profeta. E a parte da obra de Deus que seria dar início ao seu ministério do santuário celestial, ungir o Santo dos Santos. Então, a obra de Deus e a obra do povo. O povo não cumpre sua obra, Deus cumpre com a sua obra e dá nesse resultado aí. Deus dá o fruto do profeta para Israel. Ou seja, significa que Israel não é mais o povo de Deus. O Israel é, os judeus de sangue não são mais o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus. Agora o povo de Deus são todos aqueles que aceitam o cargo da aliança, não apenas aqueles de imagem judaica. E Deus agora tem o ministério do santuário celestial, com exceção de mediação. Essa profecia ela tem um aspecto universal. Por quê? O que significa aspecto universal? Ela também não se refere apenas ao povo de Israel. Ela também se refere a todos os que vivem na nova aliança. Você já disse que a profecia veio uma resposta à oração de Daniel. E na oração a gente encontra alguns termos que Daniel também usa na profecia. Na oração, Daniel falava assim: os meus pecados, os nossos pecados. Ele falava definido, ele dizia quem era o pecado, ou a quem pertencia aquela coisa. Mas quando chega na profecia, ele fala de forma indefinida, ou seja, ele quer dizer que não pertence mais exclusivamente ao povo de Israel. Como? Na oração, ele fala dos nossos pecados, os meus pecados, os pecados do nosso povo. Vocês veem toda a oração, vocês vão perceber. Quando chega na profecia, ele fala de selar os pecados, dar fim aos pecados. De quem? Ele não diz. Depois ele fala que nós cometemos iniquidades, as nossas iniquidades, a iniquidade do nosso povo, e são palavras diferentes. Existem 3 palavras aí para pecado, iniquidade e transgressão. Cada uma tem um foco diferente nas falhas do povo de Deus. Então ele fala das nossas iniquidades, e na profecia, a profecia fala de expiar a iniquidade, expiar o pecado. Quando ele está falando na oração, ele vai orando a Deus dizendo que a ti, Senhor, pertence a justiça. Lá na frente ele diz que justo é o Senhor. Quando chega na profecia, ele apresenta isso da seguinte maneira: trazer a justiça dela. E quando ele fala que apareceu na visão ao princípio, o anjo Gabriel, ele também fala do profeta Jeremias, de forma definida, ele diz quem é o profeta, diz qual foi a visão. Quando chega na profecia, ele usa esses 2 termos de forma indefinida: selar a visão e o profeta. Ou seja, ele está dizendo ali que, embora aquela profecia tivesse como início o povo de Israel, as consequências dela atingiriam não só o povo de Israel. Não seria só o pecado do povo de Israel que seria purificado. Não seria só as iniquidades do povo de Israel que seriam apagadas. Não seria apenas para o povo de Israel que Deus ia trazer a justiça dela. Deus iria fazer isso para toda a humanidade. A profecia se refere ao povo de Israel, mas as consequências dela vão além do povo de Israel. No verso 25, nós vamos
vamos entrar em detalhes, vamos ver isso na próxima semana. Eu só quero que vocês entendam como ele divide essa profecia, a divisão temporal que ele faz dessa profecia. A gente vai entrar e explorar isso aí na próxima semana. E também os aspectos cronológicos, os detalhes do tempo. Ele fala primeiro das 70 semanas do versículo 4. 70 semanas proféticas, 490 anos. Quando hoje vai falar, ele vai dividir essa profecia em algumas partes. E vai quebrando essa profecia em partes menores. Primeiro ele fala de 7 semanas, 49 anos. E ele diz algumas coisas que vão acontecer dentro desse período. Depois ele fala de 62 semanas, 434 anos. E depois ele fala da última semana. A última semana onde o Messias seria morto. Nós vamos entender isso também na próxima semana. E essa última semana, ela se divide em duas partes. A metade e a outra metade. Então, haveriam vários eventos que ocorreriam dentro do período de 70 semanas. Além daqueles 6 que foram citados. Então, alguns eventos das 70 semanas, a edificação de Jerusalém, o surgimento do Messias, a aliança do Messias, a morte do Messias e o fim da aliança com o povo de Israel. Então, essa profecia das 70 semanas, como nós vimos, ela tem o propósito de explicar a profecia do capítulo anterior e também de apresentar o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vimos que todo o livro de Daniel está organizado dessa maneira. No capítulo 9 é apresentado o sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez em nosso caminho. No capítulo 8 é apresentado a intercessão que ele faz depois de fazer o sacrifício expiatório. E no capítulo 7 é apresentada a obra de Jesus que ele faz depois de realizar a sua atividade de intercessão. Então todos nós recebemos o sacrifício de Cristo. Todos nós somos beneficiados do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Todo esse plano que Deus amou não era um plano para ser utilizado hoje. Era um plano que estava cumprido desde as eras eternas. Desde o princípio, Deus sabia do seu mundo pecaria. Desde o princípio, Deus sabia do seu povo traído por exceção, do seu povo caído em iniquidade. Mas Paulo, lá no Novo Testamento, ele disse que, embora todos esses mistérios estivessem revelados no livro de Deus, antes mesmo de ele criar o universo, antes que ele criasse qualquer coisa, Deus já veio no futuro, ele preparou o plano de salvação para nós. Paulo disse que esse mistério foi revelado para nós. O mistério das eras eternas foi revelado para nós, humildes e simples pecadores. Então Cristo nos faz o convite de aceitar o seu sacrifício expiatório, de pedir que ele nos efetive no seu coração celestial, de pedir que possamos passar no colo de juízo de Deus. Que Deus possa estar ao nosso favor, e ele de fato está. Que possamos aceitar o sacrifício de Cristo. Na próxima semana a gente volta para compreender um pouco mais dessa profecia. Medo de perder. Ixi, por quê?